Graça e paz, meus irmãos. Continuando a nossa gravação da nossa confissão de fé reformada, batista reformada de 1689. Capítulo 7, que a gente dá a continuação. Então, o pacto de Deus, né? Capítulo 7, é o pacto de Deus. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência por ser ele o Criador, devam obediência por ser ele o Criador, mais uma vez, né? E elas jamais poderiam alcançar o dom da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus. Isto ele se agradou em expressar por meio de um pacto com o homem. Podemos ver em Lucas 17, 10, aqui está escrito assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse versículo aqui dá dá assim um bom entendimento para a gente entender assim, que tudo que nós fazemos somos capacitados por Deus para fazer. Nós não fazemos nada sem capacitação de Deus. E esse versículo aqui é maravilhoso para dizer isso. Aqui está sobre o nosso, que nós possamos fazer coisas que nós façamos, né, o melhor, coisas porque pela nossa capacidade. Aqui está um erro da gente pensar isso, porque aqui assim, veja em Lucas 17, versículo 10, diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. É a mesma coisa, você é um empregado, o patrão paga você para fazer aquilo, você vai fazer mais do que aquilo que ele mandou? Você é pago, é contratado para aquela função, e você vai fazer outra função, você vai mudar de cargo, né, no caso. Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, tudo que nós fazemos não há mérito nenhum nosso, há mérito em Deus. Deus que tem esse mérito, porque Ele nos capacita, Ele faz com que nós façamos essas coisas. Por isso que mérito nós temos? Porque fazemos apenas aquilo que Deus ordenou para nós fazer, mandou nós fazer, porque senão não faria nada. Dá para entender, né? Então, Jó 37, 7 ou 8 diz assim: se é justo que lhes dá ou que recebe ele da tua mão, a tua impiedade só pode fazer o mal ao homem, como tu mesmo a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Então aqui, se é justo que lhe dás ou que recebe ele da tua mão. É justo que nós recebemos de Deus ou que, né, por exemplo, que e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. A justiça de Deus dá proveito à nossa e continua tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei por causa da sua queda. No pecado, o Senhor teve por bem estabelecer o pacto da graça. Neste pacto, Deus oferece gratuitamente a pecadores vida e salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhes fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar o Espírito Santo a todos os que estão destinados para a vida eterna, para lhes dar a vontade e a capacidade para crerem. Então, aqui, ao mérito nosso, Deus capacita e prometendo dar o Espírito Santo a todos os que estão destinados para a vida eterna, para lhes dar
a vontade e a capacidade para crer. Então, sem a vontade de Deus, que nos dá essa vontade e nos capacita, não há como nós buscar a Deus. E aqui continue Gênesis 2:17 diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui é para reforçar mais por que nós caímos da graça de Deus, né? Gênesis 3:10 diz assim: Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da vida, para praticá-las. Ou seja, nós praticamos tudo que a Bíblia nos ensina? Por mais que nós tentamos fazer, nós não conseguimos. Romanos 3, na lei, por exemplo, estou falando da lei. Romanos 3, 20 e 21 diz assim: Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei nós sabemos o que é pecado, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Romano 3, Romano 8, 3, eu confundo sempre com o primeiro, aquele número ali, né? Aquele é uma sequência, né? Romanos 8, 3 diz assim: Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, o Filho de Deus, Jesus, não tinha pecado. O pecado, ele se fez pecado por nós, né? Marcos 16, 15, 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Mas lembra lá atrás que a gente colocou que Deus faz com que o Espírito Santo nos capacita para fazer com que nós temos essa capacidade, né? Ezequiel 36, 26, 27 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós, em vós, o meu espírito, e farei que andeis no meu estatuto, guardeis os meus juízos e obedeçais. Então, assim, Deus tira o coração de pedra nosso, coração que não crê na palavra de Deus, não tem visão nenhuma, e Deus coloca um coração bondoso que tem prazer na obra do Senhor, né? João 6, 44, 45 diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Tem ouvido e aprendido, né? Todo aquele que tem ouvido e aprendido o Evangelho, que é escolhido pelo Pai, esse vem a mim, né? Salmo 110, 3 diz assim: Apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, como santo, ornamentos como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Este pacto está revelado no Evangelho, primeiramente na promessa feita a Adão, da salvação pela descendência da mulher, depois
por etapas sucessivas até que sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. O pacto está fundamentado na eterna aliança que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade, pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus, nos mesmos termos em que Adão vivia em seu estado de inocência. Então, assim, nós somos filhos de Adão, somos filhos da ira. Sem Deus nos trazer de volta, não tem como. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe esfirará o calcanhar. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né, pelos profetas, agora ele fala pelo Filho, através do Filho, né? E 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria obra. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Tito 1:2 diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Aqui uma afirmação que antes que o mundo era mundo, Deus já tinha nos escolhido. Os eleitos dele já estavam escolhidos. Hebreus 11, versículo 6, 13, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando e as confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse aqui, veja o que Moisés teve. Moisés lutou para tirar o povo do Egito, para trazer para a terra prometida. E ele não conseguiu entrar na terra prometida, né? Então, Romanos 4:1-2 diz assim que, pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não adianta, não diante de Deus, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque se ele foi por fé, não foi por ele, porque Deus colocou isso no coração dele, né? Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 8:56 diz assim: vosso pai Abraão alegrou-se por ser o meu dia, vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Abraão viu o dia do Senhor. Então aqui nós finalizamos o capítulo 7, né? E a próxima nós continuamos no capítulo 8, que é Cristo, o mediador. Que esta palavra, meu irmão, minha irmã, venha trazer cada dia mais paz na nossa vida, que o Espírito Santo nos abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que cada dia mais nós possamos ter sabedoria, não sabedoria mundana, mas sabedoria de Deus, que Deus venha fazer com que o Espírito Santo abra o nosso coração para o entendimento, abre
para guardar a palavra e abra a nossa mente para que nós possamos entender, a nossa visão para que nós vê e o nosso entendimento para que nós cada dia mais nós temos sabedoria na palavra do Senhor. Curte, compartilhe esse vídeo e compartilhe com os teus amigos, convide, se inscreva no canal, que a gente está sempre postando vídeo da nossa confissão de fé. Amém? Até a próxima, que Deus abençoe a cada um de nós. Graça e paz.